É isso aí, Perfeito. Guilherme. Bom dia, obrigada por topar nosso convite, estar aqui conosco. Queria um pouco primeiro a sua leitura, assim, do que está acontecendo, né? Qual é o estado do post hoje, né? No sentido de por que a gente chega a essa notícia da semana passada, que repercutiu muito nos Estados Unidos, mas fora também da demissão do corte de um terço dos jornalistas de um jornal que é referência mundial, né, no jornalismo. É importante entender o contexto, né? Então, você tem uma das maiores marcas de jornalismo do mundo, né, que é o Washington Post, famosa, né, pelo Watergate, por uma série de situações. Aí, em 2013, o Jeff Bezos, que é fundador da Amazon, compra o Washington Post da família Graham, né? E todo mundo imaginava que o Jeff Bezos, chegando no Washington Post, faria uma revolução. Historicamente, as big techs, né, têm uma postura muito paternalista com o jornalismo, né? E acho que lá atrás era mais forte ainda, do tipo, o jornalismo não funciona, não está dando dinheiro porque vocês não sabem fazer jornalismo. Se vocês fossem como nós, das big techs, né, olhassem números, dados e data, né, vocês conseguiriam resolver o problema do jornalismo. Ó, como as big techs são tão ricas. E aí o Bezos compra, e o que a gente viu nos últimos anos foi uma derrocada do Washington Post, assim, uma marca que sim tinha problemas, estava encolhendo, mas começou a encolher muito mais rápido, né? E principalmente perder credibilidade. E isso, né, chega ao auge quando na eleição do Trump, ou melhor dizendo, pouco antes da eleição do Trump, o Washington Post é forçado a retirar o apoio a Kamala Harris, que tradicionalmente o Post escolhia, né, quem que ele ia apoiar como candidato, e o Bezos força o Post a voltar atrás no apoio a Kamala Harris, né? E isso, gente, nos Estados Unidos, para quem conhece o Post, foi muito duro, assim, para quem era assinante do jornal, para quem gosta de jornalismo, enfim, foi muito difícil, porque ficou claro um alinhamento do Bezos com o Trump. Claro, no sentido dele, óbvio, né? O Bezos falou que era uma questão de voltar ao centro e não tomar partidos, combater a polarização, mas para quem era leitor do jornal, foi uma sinalização de que ele estaria alinhado com o Trump. Não por acaso, na festa da posse, estava o Jeff Bezos, entre outros bilionários ali do Vale do Silício, ao lado do Trump. E aí a gente começa a perceber um movimento que fica muito evidente de um alinhamento das big techs com, e quando eu digo Big Tech, não é só Amazon, Google, Meta, Microsoft, todas essas gigantes americanas de tecnologia muito alinhadas com o governo Trump. E aí tem um contexto que eu acho que é tão ou mais importante do que as demissões no Post. E esse contexto é uma mudança política, de 2013, quando o jornal é comprado, para agora, quando tem um nítido alinhamento entre o Trump e os bilionários do Vale do Silício. Né? E principalmente a pressão que o governo americano hoje faz abertamente para mudar a legislação, né? No mundo inteiro, ou barrar uma regulação dessas gigantes de tecnologia. E parecem coisas que não estão conectadas, né? Mas tem essa mudança no Post, né, com um terço da redação sendo mandado embora, um empobrecimento absurdo da redação, porque desde a decisão de tirar o apoio da Kamala, muitos dos assinantes também não se viram representados mais no jornal. E o jornal não é um jornal ruim, tá? Ele é bem feito, tem ótimos jornalistas, tem uma boa base de assinantes, mesmo após a saída com esses desacertos aí do Bezos, da equipe que o Bezos levou, e tem também uma série de erros estratégicos aí ao longo do caminho. Mas para mim a grande mudança, assim, o que explica, 2013, o Bezos e as gigantes de tecnologia, elas precisavam criar um verniz de que elas estavam preocupadas, né, com o jornalismo, com a sociedade, e hoje isso não é mais necessário. Acabou essa ilusão. O Matt Stoller, que é um americano que fala muito de monopólio, ele traz essa ideia. Essa ideia não é originalmente minha, mas eu assino embaixo. Porque muda. Então você vê, o Google tinha programa de apoio ao jornalismo, a Meta tinha programa de apoio ao jornalismo, Meta, que é dona do Instagram, Facebook, WhatsApp, todas essas empresas gastavam milhões em jornalismo.
e o Bezos foi e comprou o Washington Post. Mas ele comprou o Washington Post, comprou uma casa em Washington, colocou uma advogada, né, no conselho da Amazon, que era uma advogada muito influente em Washington, numa série de mudanças para essas empresas se posicionarem próximas do governo. Porque em 2013, lá atrás, tinha uma visão ainda mais idealista em torno das Big Techs, a gente não entendia o impacto que elas tinham, e aí também tinha um contexto, né, dessas Big Techs precisarem ter uma influência política mais direta em Washington por meio de pesquisa, informação e esse posicionamento mais próximo, né, da esquerda, porque os Estados Unidos estavam mais à esquerda nessa época. E no final do dia, quando a gente fala de regulação de Big Tech, o que importa são os Estados Unidos. Europa faz esforço, o Brasil faz esforço, mas mesmo no Brasil e na Europa, a gente pegar o Brasil, a agência pública acabou de dar essa semana uma reportagem muito legal sobre como a legislação do streaming no Brasil, por exemplo, foi barrada por influência direta do governo americano, da embaixada americana, chamando políticos brasileiros para uma conversa e dizendo, olha, não vai passar essa regulação de streaming ou vai ser complicado para a relação entre Brasil e Estados Unidos. E mais, né, essas empresas também têm o hábito de conversar com Brasília numa postura muito muito no sentido de, se você regular, você vai desaparecer da rede. E isso para os políticos é muito preocupante, né? Então você junta dois movimentos que parecem distintos, né? A influência que redes sociais, que as Big Techs têm na comunicação dos políticos, e a imprensa, que no final atua como um fiscal, né, dos poderosos, né, de quem é de bilionário, Vale do Silício, das Big Techs, e até dos políticos. Então tem uma conjuntura de fatores que tornou o Washington Post menos relevante para o Bezos. E aí eu acho que isso é um resumo da história que mostra, né, o jornalismo não está perdendo importância, ele não está perdendo influência. A maneira de consumir o jornalismo está mudando. Hoje a gente está aqui num encontro, né, falando de jornalismo, de questões de jornalismo, num formato que há 10, 15 anos talvez a gente não estivesse fazendo. É uma forma nova. Isso está mudando, mas não muda a necessidade, o interesse por jornalismo de qualidade. As pessoas querem reportagem, as pessoas querem opinião. E o Post acabou meio perdido nessa história. Porque se vira se vira o diário oficial do Bezos ou do Vale do Silício, que os bilionários querem, o cara vai para a rede social e consome lá influenciador que vai ser mais aberto e mais explícito sobre isso. Então tem um desenrolar dessa história do Post, do meu ponto de vista, que é quase uma consequência natural da mudança do contexto. E hoje o Bezos, é ruim para ele vender o jornal, do meu ponto de vista, não pelo dinheiro, que, né, para um Bezos, 250 milhões de dólares que ele pagou para o Post é irrelevante. Ou 100 milhões de prejuízo, como teve em alguns anos, não 100 milhões a menos que ele gastou no casamento dele, em Veneza, na Itália. Então não me parece ser uma questão só financeira, é uma questão mesmo de interesse político, né, e como isso funciona. E é importante lembrar que a Bloomberg tem crescido, o New York Times tem crescido, tem mudado esse contexto. Esse contexto nos Estados Unidos ele é óbvio, muito desafiador para grupos de mídia no mundo inteiro, mas grupos que permaneceram independentes e fazendo um jornalismo de qualidade, eles seguem crescendo. Acho que esse é um dado importante.